Flamengo já retornou ao Rio de Janeiro e agora foca no próximo jogo, que será contra o Atlético Paranaense no domingo aqui no Maracanã, 8 horas da noite, tá? E teve protesto na chegada da delegação aqui no Rio de Janeiro, muitos torcedores cobrando o técnico Tite, cobrando jogadores. Eu acho que faltou cobrar a diretoria também, porque na minha visão a diretoria é a principal culpada de tudo que está acontecendo. Inclusive, parece que o gato comeu a língua do Landim, né, Landim? Porque quando o Flamengo consegue sucesso dentro de campo, você aparece, faz aquela campanha eleitoral para o seu candidato da situação, que é o Rodrigo Duche, nas eleições presidenciais do Flamengo, mas quando o Flamengo perde e passa vergonha, como aconteceu diante do Peñarol nas quartas de final da Libertadores, você passa pela zona mista e não fala com ninguém, né, Landim? Então, para mim, a diretoria é a principal culpada, o Tite tem sua culpa sim, os jogadores também são culpados também. Sabe por quê? A partida que o Arrascaeta fez ontem foi ridícula. A parte física do Arrascaeta é péssima. De La Cruz também jogou muito mal. Eu acho que os jogadores também têm que ser cobrados, não só o técnico Tite e, obviamente, a diretoria, porque, repito, na minha opinião, a diretoria é a principal culpada. Inclusive, o time dentro de campo é o retrato do que é a diretoria atualmente. A verdade é essa, um time arame liso que não dá mais medo em ninguém. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, só pensa... Mentira, ele divide as atenções, sejamos francos, com a situação dele envolvendo vereador do município do Rio de Janeiro. Eu não consigo achar isso normal, um vice-presidente de futebol do Flamengo se dividir em sua campanha eleitoral para vereador do município do Rio de Janeiro. Ah, mas beleza, ele não é assalariado. Ué, tá no Flamengo porque quer. Tá no Flamengo porque quer. A situação que o Flamengo tem hoje, a pessoa tem que estar focada naquilo ali, no dia a dia. No dia a dia. O Bruno Spindel é diretor executivo, ele é cobrado por isso, tem o salário dele. Agora, o Rodolfo Landim também tem que ser cobrado, porque, de fato, o último ano dele aí no Flamengo, à frente do Flamengo, está sendo horrível. Mesmo que ganhe a Copa do Brasil, o ano do Flamengo já será ruim, já será azedo. E por falar em azedo, a azeda foi a coletiva do técnico Tite após a eliminação. Eu separei 3 declarações aqui que eu achei pertinentes. Vamos lá. Primeiro, falta de finalização do time. Ele disse, o objetivo é traduzir o melhor futebol em objetividade. Sintetizando, sim, efetividade ganha jogo, por vezes com número de chances menor. Tem que ser mais efetivo, mais contundente, mais vertical. Beleza? Até que ele respondeu essa. Falou também sobre a entrada de Gabigol. Abre aspas, qualquer que seja a observação, não coloca o Gabi, é porque não colocou o Gabi. Coloca o Gabi é porque colocou o Gabi. Depois que terminou o jogo, é muito fácil falar. O que tínhamos era a opção de jogadores com movimentação sincronizada com Bruno Henrique, por vezes por dentro, por vezes por fora. Aí tem um jogador de área também para chegar, como foi o lance, também é importante. Aí todas as observações sem fazer gol vão ter razão, diferente da que aconteceu porque nós não fizemos o gol. O Tite parece que ele deu a resposta querendo dizer o seguinte, tá vendo? Vocês pedem Gabigol, eu coloco. Aí quando eu coloco, reclama. Aí quando pedem Gabigol e não coloco, vocês também reclamam. Tite, você tem que colocar o Gabigol porque você acha que o seu time vai evoluir com o Gabigol. Não é porque a torcida pede ou porque alguém questiona a não utilização do Gabigol. Resposta terrível do técnico Tite. E aquela pergunta que eu acho que todo mundo queria fazer para o técnico Tite. Tite, e a promessa do gol? Para quem não se recorda, após o jogo de ida, 1-0 para o Peñarol dentro do Maracanã, o Tite disse, não me lembro para qual jornalista, que o time iria criar menos e iria fazer gol. E ele estendeu o dedo para o jornalista e disse, pode me cobrar depois. Beleza, veio o segundo jogo, o Flamengo foi eliminado e pior, foi eliminado sem fazer um gol sequer. Ou seja, a promessa dele não foi cumprida. Porém, ao ser questionado sobre essa promessa, ele diz o seguinte, eu projetei. Se não é promessa, eu acerto. Sei lá, tudo. Eu projetei. Eu coloquei prometo ou eu projetei. Você está me cobrando e tem todo o direito. Mas eu não prometi. Promessa é uma coisa pá, faz barulho com a boca, acertando a mão na mesa. E não sou futurista. Eu disse que iríamos colocar isso e era o objetivo criar e fazer. Nesse aspecto, sim. Só que promessa não foi. Projetei? Sim. Trouxe responsabilidade para mim? Sim. Era para fazer gol? Sim. Tudo isso. Só o termo não é.
Tite, com todo respeito, a sua resposta foi ridícula. Sem esse joguinho de palavras, você prometeu, a sua atitude foi de promessa. De fato, você não usou a palavra promessa ou eu prometo, mas você disse para o jornalista com o dedo, pode me cobrar depois. Isso é uma promessa. Não me venha com esse joguinho de palavras, Tite. Na boa, seria muito melhor da sua parte, e eu ia respeitar muito mais, se você chega e fala assim, gente, eu prometi, torcida rubro-negra, peço desculpas, fiz uma promessa, não consegui cumprir, infelizmente. Agora a gente vai brigar pelos títulos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Pronto! Cara, seria uma atitude absurda. Eu ia respeitar demais. Mas quem é o Vene Casagrande para te respeitar ou não? Eu sei disso. Você nem sabe quem eu sou. A grande verdade é essa. Você nem deve me conhecer. Mas eu tenho certeza que a torcida, de uma maneira geral, poderia te respeitar mais. Ou até mesmo as pessoas que estavam presentes, tanto na coletiva, no jogo de ida, quanto na coletiva do jogo da volta. Inclusive, aí entra a discussão com o Gabriel Paparazzo, jornalista. Ele é jornalista. Ele é formado, ele tem diploma. Gente, eu não estou aqui defendendo o Gabriel Paparazzo porque ele é meu amigo pessoal. Todo mundo sabe que a gente já teve os nossos problemas, isso aí é público. Eu não sou amigo pessoal dele, eu não saio para jantar com o Gabriel Paparazzo, eu não saio para almoçar. A gente tem uma ótima relação, inclusive um abraço para ele aqui. O que ele fez? Ele cobrou o Tite. Eu vejo muita gente questionando, falando, que postura terrível. Gente, cada um tem sua opinião sobre a sua postura. O que eu não acho correto é dizer, o youtuber, o influenciador. Não, ele pode ser youtuber, ele pode ser influenciador, mas ele também é jornalista. Assim como eu tenho meu canal no YouTube, eu não me considero influenciador, mas muita gente me considera influenciador. Muita gente muda estilo de vida por conta das minhas atitudes. Então, de certa forma, eu influencio. E que bom que é de maneira positiva. Eu também sou youtuber. Eu tenho aqui o meu canal. Estou falando com vocês aqui no canal no YouTube. Mas eu também sou jornalista. E na boa, quem sou eu para criticar uma pergunta de uma pessoa? Isso está muito chato. Eu vejo vários jornalistas criticando perguntas de outros jornalistas. Gente, quer fazer uma pergunta? Vai lá e faça a pergunta. Eu não vou criticar nenhuma pergunta de ninguém. Eu posso não gostar, mas eu vou guardar para mim. Eu vou ficar criticando publicamente um jornalista que fez uma pergunta? Não! Se eu quero fazer uma pergunta que eu acho uma pergunta contundente, eu que vá para a entrevista coletiva e faça a pergunta. Então, independentemente se gostou ou não da atitude do Gabriel Paparazzo, do jornalista Gabriel Paparazzo, fica aqui o meu respeito a ele. Ele teve uma atitude que muita gente gostaria de fazer, de cobrar o técnico Tite, porque o Tite havia dito, pode me cobrar depois. Embora não tenha sido para ele, mas o Tite disse publicamente, disse numa entrevista coletiva, pode me cobrar depois. E ele foi cobrado. Se a atitude do Gabriel Paparazzo, a forma como o Gabriel Paparazzo cobrou ou não, cobrou de maneira correta ou não, isso aí é a visão de vocês. O que eu não acho justo é menosprezar o jornalista dizendo que ele é influenciador e youtuber. Repito, ele pode ser isso tudo além de jornalista, que ele é. Eu sei que ele tem um diploma, ele é formado, assim como eu. Tem gente que trabalha com isso e não tem o diploma. Tite, pode ser demitido, será demitido? Gente, vamos lá, eu vou trazer informação e depois eu dou a minha opinião. Informação, até o momento não tem possibilidade do Tite ser demitido. Nesse momento, sexta-feira, dia 27 de setembro, 4h35 da tarde, não tem possibilidade do Tite ser demitido. Vene, se ele for eliminado da Copa do Brasil, é uma outra história. Agora eu vou dar a minha opinião. De verdade, eu não consigo ver o Flamengo evoluindo mais nas mãos do Tite. Não dá mais. É a minha opinião. Então, o que tem que fazer? Isso é com a diretoria. Rodolfo Landim, Bruno Spindel, são pessoas que precisam pensar nisso. É para isso que eles estão lá. O Marcos Braz também tem que pensar nisso, mas eu acho que ele, repito, está muito mais preocupado com a eleição dele para vereador do município do Rio de Janeiro. Mas eu não vejo como o Tite evoluir mais esse time.
Aí a pergunta que eu faço é, desse jeito que tá, tem como o Flamengo ganhar a Copa do Brasil e brigar pelo título, e sonhar em brigar pelo título do Campeonato Brasileiro? Na minha opinião, não. O que tem que fazer, repito, isso é uma missão para a diretoria do Flamengo. Eu ontem vi um Tite, eu não estava presente, mas a entrevista que eu vi pela televisão, eu vi um Tite totalmente abatido, sabe, sem ânimo, e eu acho que isso pode refletir no elenco. A verdade é essa. Então, eu acho que não dá mais para o Tite. Lembrando que essa mesma diretoria, por muito menos, não quis renovar com Dorival Júnior. Não quis. E eu acho que o erro começou desde então. E por coincidência, desde então, o Flamengo não ganha um título importante. Ganhou o Campeonato Carioca esse ano, mas com todo respeito, era mais do que, não era mais do que a obrigação deles, eles ganharem esse Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca, pô, peraí, né? Perto do que o Flamengo investe, não é nada. Então, pessoal, resumo da ópera aí, até o momento, nenhuma possibilidade do Tite sair, o contrato dele até dezembro, dificilmente não, ele não fica para 2025, isso eu cravo sem medo de errar, para 2025 o Tite não fica, independentemente de quem ganhar a eleição. Agora é esperar. Tem 2 jogos importantes, Atlético Paranaense, domingo, Campeonato Brasileiro, tem o Corinthians também pela Copa do Brasil, o jogo de ida.